Olá, tudo bem? Certamente você já deve ter ouvido aquela história da águia que se recolhe num alto ninho e ali arranca os bicos, as penas, garras e passa por um tempo e sai dali renovada. É uma história bem legal, bem bonitinha, mas hoje eu estou aqui para trazer um choque. Essa história é mentira. A águia não tem esse poder de regeneração. A águia não conseguiria quebrar o bico e ficar 3 semanas sem comer. A águia não tem essa propriedade regenerativa, como a esponja do mar, por exemplo, que se arranca um pedaço dela, ela se reconstrói. Como a lagartixa que arranca o rabo e o rabo nasce de novo. Não, a águia não possui esse poder. A águia não possui essa propriedade. A águia vive uma média de 30 anos, dependendo da sua espécime, e é isso, de 30 a 40 anos, e assim vem a falecer. Mas da onde saiu essa história que tanto se encontra nas igrejas, que tanto se encontra nos meios religiosos? Certamente vem do livro de Jó, que diz que seria como a águia que se remonta, ou no livro de Salmos, que diz como a águia rejuvenescerá como a águia, e assim tira-se uma ideia errada, achando que o que a Bíblia está falando é que a águia realmente se regenera. Mas então por que fala na Bíblia então que a águia se remonta, que rejuvenesce como a águia? É porque o nome águia é usado para representar grandes pássaros na escritura, é filologia, grandes pássaros. Qualquer grande pássaro era chamado de águia. Por exemplo, o urubu também é chamado de águia na Bíblia, pelos mais antigos. Então, o que quer dizer então quando a Bíblia diz sobre essa águia ou esse grande pássaro que se remonta, que se regenera? Esse é um conto antigo, desde a mitologia egípcia, de um pássaro, grande pássaro chamado Benu. Certamente, quando se escreveu na Bíblia grande pássaro ou águia, estava se referindo a esse conto desse pássaro chamado Benu, do antigo Egito, de 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, pois desde o livro de Jó já se conta, foi no livro de Jó que se contou primeiro essa águia que se remonta, podendo chegar até 6.000 anos atrás. Benu do Egito era um pássaro que se recolhia no seu ninho, ali em meio a essências aromáticas, queimava-se totalmente até virar cinzas, e depois de virar cinzas, voltava a viver de novo, regenerava-se totalmente para viver mais 1.000 anos. E assim, no Egito, na Grécia Antiga, por volta de 800 a.C., já se via falar desse mesmo mito, desse mesmo conto, só que em vez do nome Benu, que era usado no Egito, na Grécia e no povo grego foi usado o nome de Fênix. Sim, a fênix que se remonta, a fênix que rejuvenesce, entrando dentro do seu ninho, envolto de essências aromáticas, queima até virar totalmente pó. E o seu pó, então, depois restaura-se do pó para viver mais centenas, mais 1.000 anos de vida rejuvenescida. Então, toda vez que estava fraca, debilitada, cansada, ela então entrava no ninho, podendo fazer isso 7, 8 vezes. Entrava no ninho, queimava totalmente e saía renovada para viver mais um período de vida, totalmente renovada. Esse conto, esse mito é para dar uma lição sobre renascer, sobre ressurgir, sobre começar de novo, mesmo depois de duras e grandes batalhas. Sim, esse pássaro nunca existiu, é um mito. Sim, a fênix também não é um pássaro real, mas é um conto para expressar a capacidade que a gente tem de rejuvenescer, sim, o espírito, de renascer das cinzas, de talvez quando a gente está extremamente cansado, abatido, debilitado, é a hora da gente se recolher no ninho e pedir sim que haja um renovo em nossa alma. A Bíblia nos conta que Jesus nos dá esse exemplo de renascer, de rejuvenescer, de começar bem de novo, quando ele diz que aquele que comer o pão da vida, que é ele mesmo, não morrerá jamais, mas renovará suas forças. Sim, renovadas forças poderá então sair mais uma vez para vencer em qualquer situação. Portanto, a fênix representa o poder de recuperação. Toda vez que você estiver cansado, abatido, totalmente destroçado, toda vez que você estiver achando que é o fim, é hora de entrar no ninho, é hora de entrar lá dentro e pedir para que o fogo do Espírito Santo te queime,
te queime totalmente, queime todas as impurezas, queime todas as fraquezas, queime todas as coisas que te derrubaram, para que você possa se levantar das cinzas e dar início a uma nova fase, uma fase de vitórias. E não é uma, duas, três, toda vez que for necessário, coma o pão da vida, para que você possa então não perecer jamais em meio às batalhas que a vida te traz, e também ressurgir da morte, e também estar ressurreto depois que entregarmos esse corpo à terra cinza, cinza ao pó, saber que não morreremos jamais, que seremos como a fênix. Então é importante que a gente tenha uma alma fênix, é importante que a gente tenha essa consciência de que esse corpo às vezes se cansa, de que o sentimento às vezes nos abate, mas podemos entrar no ninho e de lá do ninho pedir a Deus que queime, para a gente sair mais uma vez fortalecido para novas batalhas enfrentar, para vencer novas batalhas. Portanto, se você comer do pão da vida, você será como a fênix. Se você se alimentar do pão da vida e pedir que Deus te queime constantemente com fogo do Espírito Santo, você será essa fênix. Você será o Ben-Hur do Antigo Egito, a capacidade de renascer, ressurgir em meio às cinzas. Você terá, se alimentar da sabedoria divina, toda vez que tiver com problema, com duras cargas carregando, cansado, abatido, praticamente morto espiritualmente, você terá o poder de ressurgir das cinzas. Desculpa aí de ter quebrado aquela história tão bonitinha. Bom dia.